Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui no segundo episódio do podcast A2. Eu sou Emanuel Jansen. E eu sou Carol Rufino. E o tema de hoje é bastante interessante. Mas antes, a gente quer trazer para você a intenção desse podcast. A nossa intenção aqui é trazer para você conteúdo, informação, que vai fazer você maximizar a sua vida a dois. A gente tem um interesse, a gente tem uma chamada comum, eu e Carol, e a gente entende que o casamento é uma ferramenta excepcional para o sucesso. E aí nasce o podcast, né? E todos os assuntos que nós vamos trazer aqui é uma provocação, vai ser uma sinalização para que você deseje, né, almeje, alcance o sucesso a dois. Isso. E o tema de hoje é bastante interessante, é muito comum, né? Eu e Carol, a gente compartilha muitas vezes de atendimentos, né? E é muito comum a gente encontrar o tema que nós vamos tratar hoje em todo atendimento. Todo atendimento tem essa demanda. Todo. 100% deles. Todas as vezes que a gente está tratando com casais, ou individualmente, né? Os cônjuges, existe essa demanda. É impressionante como ela aparece e ela é... Eu considero ela como uma raiz, né? Que ali ela faz nascer todos os outros tipos de problemas de um casamento. Toda crise, todo problema conjugal, toda situação de dificuldade que um casal passa, eu acredito que tem essa raiz em comum. Né? Ela tem essa presença. Né? Uma das formas de a gente identificar isso é através de uma pergunta, né? E a gente vê essa pergunta dentro do consultório, né, Carol? A gente vê essa pergunta o tempo inteiro, né? Na verdade, esse é um questionamento. Na verdade, não existe tanto questionamento, mas existe uma afirmativa sobre de quem é a culpa. De quem é a culpa. E, na verdade, existe uma convicção dentro do casamento que, geralmente, para toda crise, a culpa sempre é do outro. Exatamente. Então, o tema de hoje a gente vai tratar sobre a autorresponsabilidade. Né? Eu acredito que seja uma competência emocional, porque a autorresponsabilidade, ele exercita, ele exige o relacionamento com você mesmo, né? Do seu tempo, né? Da sua própria responsabilidade nas coisas, na vida, na sua trajetória, no seu destino. Então, grande parte dos casais, eles esquecem, eles não têm a consciência de que seu casamento se encontra e está exatamente onde os seus pés os levaram, né, Carol? Isso. Tem uma frase que eu gosto demais, que é: você não terá a vida que você deseja com os pensamentos que você tem hoje e com as falas que você tem hoje. Então é importante nós sabermos que isso é uma realidade. Então eu não vou ter a vida que eu quero com o pensamento que eu tenho hoje ou com a vida, com as ações que eu tenho hoje. Exatamente. Alex, saiu aqui o logo da... Pessoal, preste atenção nesse logo. A gente tá com o canal, compartilha ele, entendeu? Se inscreve, curte, comenta, indica para as pessoas. Eu acredito que esses conteúdos eles vão ajudar demais você. Né? Vão ajudar demais as pessoas ali do teu círculo, do teu ecossistema. Né? Vamos entrar. Quais as vantagens do tema de hoje? Quais as vantagens? O que você ganha ouvindo esse podcast hoje? Uma das principais coisas é ter consciência. Né? Você vai ter a consciência, você vai começar a perceber que você tem muito mais poder sobre o teu casamento do que você imagina. Porque o engano que se instala, gente, é que as pessoas estão vivendo o que estão vivendo em suas relações e aquilo dali foi fruto, aquele acontecido, ele existiu do nada. E não é verdade. Tudo na vida está debaixo de um princípio de semeadura, né? Então, você plantou a realidade que você está vivendo hoje. Por mais que eu tenha convicção, talvez você está nos assistindo hoje, e a certeza que você tem é que a culpa é do seu marido. Ou você está nos ouvindo e você tem convicção que a culpa é da sua esposa. Então, a partir do momento em que eu considero que a culpa, que a responsabilidade pela crise é do outro,
Se você há de concordar comigo, é como se eu tivesse então refém dessa realidade para o resto da minha vida. E Deus jamais nos deixaria reféns de algo ou de alguém. A Bíblia diz que Jesus veio para que tivéssemos vida, vida em abundância, e ele veio nos trazer liberdade. Então, é muito importante você que está ouvindo, você poder entender que muitas vezes a gente nem gosta de usar esse nome culpa, mas aonde eu estou, aonde o meu casamento com o Emanuel está hoje, é fruto de escolhas minhas e deles. É fruto de decisões minhas e deles. É fruto daquilo que eu penso sobre ele e daquilo que ele pensa sobre mim. Uma coisa muito importante que você precisa entender é o seguinte: o casamento ele é um ecossistema, né? Então existe aí duas partes que entraram em acordo e decidiram viver a vida juntos. Então tudo hoje que é fruto desse acordo, desse pacto, ele seja a crise, seja a bonança, seja a vida abundante, seja uma vida escassa, seja os problemas, as conquistas financeiras, tudo, os filhos, a resposta que esses filhos dão, tudo está obedecendo aí de forma harmônica a esse ecossistema. Então, se o casamento está em crise e ele permanece em crise, uma coisa que a gente precisa entender é a seguinte: tudo que está sendo feito, o que Carol falou no início, tudo que se pensa, tudo que se fala, todas as respostas, exatamente tudo está sendo fornecido como alimento para que esse ecossistema ele permaneça nessa harmonia. Ele se mantenha assim. Então, no momento em que eu acredito que eu não tenho contribuído para que essa realidade se perpetue, isso é, no mínimo, muita ingenuidade. É você não acreditar que você faz parte. Então, todos os bônus e todos os ônus só são mantidos, só conseguem permanecer, porque existe contribuição mútua. Então, uma das formas de você entender, né, como é que você tem sido vítima dessa quebra de princípio, né, é quando você está gastando tempo demais mental nessa questão. Quem é a culpa? Ah, Emanuel e Carol, o meu casamento está onde está porque o meu cônjuge é assim, é assado, ele fala assim, ele se comporta dessa forma. Então, é muito comum a gente encontrar no aconselhamento, né, no atendimento de casal, uma das partes buscando ajuda, né, tomando a iniciativa, isso. Mas essa parte, né, esse cônjuge, chegando no consultório convencido que o problema é o outro. Geralmente, quem pede ajuda, né, tem essa ideia de que, olha, eu vou buscar ajuda para que alguém fale para ele ou para ela que ele ou ela está errado. E aí você percebe que essa fuga da autorresponsabilidade, esse desejo de atribuir ao outro, né, a culpa, né? Muita gente chega para nós e diz, olha, a culpa do meu casamento está como está, é do meu cônjuge. E você vê que isso é muito inútil, essa energia. Esse entendimento ele é muito inútil, por quê? Porque a partir do momento que eu não me coloco como parte da responsabilidade, eu me ausento, eu sou colocado fora também como parte da solução. Isso. Então, se você deseja solucionar, se você deseja avançar na tua relação, não é isso, Carol? Se você deseja ter sucesso no teu casamento, uma ficha tem que cair hoje. Você é inteiramente responsável pelo estado atual, pelo lugar que o teu casamento se encontra. Seja as crises, sejam elas financeiras, emocionais, sejam elas na comunicação, seja problemas com os filhos, seja o problema realmente de convivência, de compatibilidade, às vezes, né, de temperamento, de personalidade. Você tem que entender que você é parte central da solução. A primeira ficha que precisa cair a primeira ficha que precisa cair. Quando eu coloco a responsabilidade 100% no outro, eu estou dizendo que eu sou perfeito. E isso já é um sinal de soberba, de orgulho. Né? E a Bíblia diz que o soberbo, né, o estado de soberba, ela prediz o fracasso, ela prediz a queda. E geralmente, as pessoas que se sentem vítimas da situação, elas são extremamente orgulhosas. São sentimentos que eles andam juntos. Então, geralmente, pessoas que se sentem vítimas, elas não conseguem assumir a responsabilidade sobre algo.
Porque ou você é o protagonista da tua vida, ou você se torna verdadeiramente vítima. Ou você decide que vai fazer algo com os limões que te dão, ou você vai continuar chorando a vida inteira. E às vezes as pessoas falam, ai, Maria Carol, eu não tive a sorte que vocês tiveram. Eu não tive a sorte de nascer numa família, né, com condição financeira. Geralmente as pessoas dizem isso comigo. Eu já escutei, gente, foi uma das coisas que eu mais escutei na minha vida. Ah, Carol, mas para você é muito bom, né? Porque você casou com o Emanuel. E aí eu digo para as pessoas, eu disse, gente, é como se eu estivesse dizendo que as atitudes de Emanuel, as ações de Emanuel, nada tem a ver com as minhas atitudes. Nada tem a ver com as minhas escolhas, nada tem a ver com a forma que eu conduzo o nosso relacionamento e ele conduz. Então, no momento em que eu digo, né, que algo me sobrevém sem que eu esteja preparado para isso, deixa eu te dizer algo. Se você recebe algo da tua vida, na qual você não se tornou semelhante a isso, você vai perder. Então, para um casamento extraordinário, as pessoas perguntam por onde eu começo. Começa pela tua vida. Começa mudando o que você pensa, começa mudando o que você fala. Você não vai ter a vida que você quer falando o que você fala hoje. Não tem como, essa incongruência faz com que você caia na frequência, que você mude de nível. Então, na verdade, cada um, eu sei que isso é duro demais de ouvir muitas vezes quando a gente está vivendo dores. Eu sei que é difícil ouvir, eu sei que viver crise é desafiador demais. A impressão que talvez você tenha no momento da crise é que ela não vai mudar nunca, é que ela não vai passar nunca. Eu quero te dizer, vai passar, pode mudar. E se hoje você colocar uma dúvida na tua certeza, rapaz, o que é que eu tenho contribuído para essa situação? O que é que eu tenho feito? Porque, na verdade, se um dos dois pararem de cavar, para de se afundar. E, gente, uma coisa muito importante de se entender é, de fato, de verdade, é muito complicado você, no momento de crise, encontrar recursos internos, combustível emocional para mudar. É complicado, a gente sabe disso. Existe uma situação que muitas pessoas elas estão esgotadas. Verdade. E elas olham para nós em sofrimento dizendo assim, né, Carol, eu não consigo, eu não tenho mais força. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A mulher do fluxo de sangue na Bíblia, a Bíblia fala que por mais de uma década, ela sofreu, ela padeceu com perda de sangue diária. Né? Possivelmente ela tinha ali um mioma, né, ou alguma coisa semelhante. Mas, Deus é tão poderoso e tão justo que sempre haverá, independente da sua situação, sempre haverá condição, energia suficiente para você sair da cama e tocar na orla para receber o milagre. Então, recebe essa palavra agora nesse momento. Talvez você está dizendo assim, meu casamento faliu, Emanuel e Carol, eu estou ouvindo esse podcast, eu nem sei porquê. Porque, na verdade, ele já acabou. Eu te digo, não acabou. Existe em você ainda. Deus, ele colocou em você um depósito, uma reserva. E se você fizer uso dela, é a força necessária para que você toque e você receba realmente o milagre da intervenção divina. Porque uma coisa que a gente acredita é a seguinte, gente. Deus te confiou o casamento. Você que escolheu a pessoa que você está casado. Isso. E é muito comum, às vezes, as pessoas dizerem, né, Carol? Não sei por que Deus me permitiu viver isso. Não, gente, foi você que escolheu. Uma coisa muito importante é a seguinte, se Deus não escolhe quem vai ser salvo, né, que isso aí é o livre-arbítrio, como é que Deus iria escolher com quem você ia casar? Então, a escolha é sua. Então, você precisa assumir essa responsabilidade. E você precisa entender que aquilo que você tem dentro de você de força restante é o suficiente para você sair desse leito, para você sair dessa condição de crise. Quando você sai, quando você se levanta e busca ajuda, eu acredito que Deus ele chega junto. Emanuel, tem um versículo que enche o meu coração de alegria e eu quero compartilhar com você. Diz assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes as pessoas param aí, mas tem o restante. Segundo o seu poder que opera em nós.
Então, Deus, ele é poderoso para fazer sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Não importa se hoje você está começando do palácio ou da favela. Não importa como é o teu estado atual. Eu quero te dizer que é possível se levantar. E Deus tem poder para agir, foi aquilo que Emanuel falou. Mas esse poder, ele vai operar através de você. Através de nós. Então, na verdade, as coisas, aquilo que nós temos construído no nosso casamento, nós temos 18 anos de casado. Carol e Emanuel, vocês sempre tiveram autorresponsabilidade? Não mesmo. Não mesmo. A gente caiu nessa armadilha de colocar a culpa um no outro ou de buscar o culpado. Quem tinha razão, né, Carol? Às vezes as nossas discussões era só... o objetivo era esse. Quem é que está com a razão? Quem é que está certo? E é muito inútil essa energia, porque imagina, exato, beleza, eu estou com a razão. Resolveu o quê o teu problema no casamento? A crise colocou um ponto final nela? Não. Né? Porque não existe a busca, né, por quem tem a razão, a busca de quem é o culpado, ela não resolve nada. Às vezes, um tem uma contribuição maior. Às vezes, se um dos cônjuges é mais explosivo, por exemplo, geralmente esse corre o risco de falar mais, muitas vezes ferir mais com as palavras. Mas, no entanto, esse que é mais calado, possivelmente sabe qual é a isca que ele deve usar para agredir aquele que é explosivo. Já viu isso? Ou a fuga dele, a tentativa dele de proteger, provoca mais raiva ainda no outro. E aí a gente volta para aquele princípio do ecossistema. Como é um ecossistema, não importa quantos por cento cada um contribui para ele existir. Isso. Se você contribui só 20%, 80%, mas os 20% é o suficiente para se gerar os 80% e os 100% acontecer. Emanuel, como é que eu quebro esse ecossistema destrutivo, de escassez, tóxico? Deixando de alimentar. Isso. Mudando o teu mindset, mudando a tua forma de se comportar. E no caso do podcast de hoje, assumindo a parte que te cabe, a responsabilidade que te cabe. Não é você fazer o papel do outro. Não, autorresponsabilidade não é você assumir toda a responsabilidade. Às vezes, Emanuel, as pessoas saem da não autorresponsabilidade para autoculpa o tempo inteiro. Tá, então eu sou culpada, tudo eu. E as pessoas ficam, muitas vezes, até na tentativa de barrar uma briga, elas dizem, tá, eu sou culpado, tá, eu sou culpado. E não é sobre isso. Você não pode sair da fuga da autorresponsabilidade e ir para esse outro extremo, onde você erroneamente diz, se eu assumir toda a culpa, a briga vai parar. Essa dinâmica que a Carol está falando é muito comum, né, nos casais. Sempre vai haver alguém que tem um perfil mais, né, movido ali para um resultado mais dominante, e ele tem uma habilidade maior, às vezes, de classificar as situações, né, de entender o que foi que deu de errado, né? Então, geralmente, um perfil como esse casa com uma pessoa com um perfil mais paciente, mais observador. E geralmente o que acontece? Nesse empurra-empurra da busca de quem é a culpa, por conta do perfil, esse mais calmo ele sai na desvantagem. E uma forma, às vezes, dele barrar, fechar a discussão é, tá bom, eu sou culpado, eu não sou sempre o culpado. É tanto que isso é um meme, né? Tem uma cena muito clássica, eu acredito que é no do Big Brother, um cara falando, eu sou culpado, tudo que eu falo eu estou errado. E às vezes as pessoas usam essa problemática, classificando ali que isso às vezes é o comportamento da mulher com o homem. Então o homem se sente muitas vezes rotulado ali, lançado sobre ele uma carga, né? Enquanto a mulher simplesmente reage, dizendo, olha, a gente está passando por isso porque você é culpado, não está acontecendo isso por conta da sua responsabilidade. E de fato essa dinâmica às vezes ela se manifesta mais assim, né? Emanuel, e a autorresponsabilidade é diferente de culpa. Quando a gente fala sobre culpa, eu quero fazer uma analogia para você, a gente sempre usa essa analogia para explicar. Quando alguém comete um crime, essa pessoa imediatamente é
se ela for punida, né, ela for pega, ela é presa e ela cumpre a pena, né? Então, todo culpado puxa uma pena, só que depois que ele cumpre a pena, é como se ele dissesse, pronto, agora eu estou pronto para fazer novamente. Então, assumir a autorresponsabilidade é você olhar para a situação e dizer como é que eu posso agir diferente diante dessa situação. Talvez a situação, hoje, você está ouvindo e você diz, tá, eu aceito que eu tenha alguma contribuição para essa crise. Como é que eu assumo a autorresponsabilidade? Olha para essa situação e diz, como é que eu posso agir diferente? Geralmente, as pessoas diante da crise, elas têm ações muito semelhantes. Geralmente, diante da briga, né, existe muita acusação, existe muita reclamação, existem muitas críticas. É como se todo o olhar tivesse voltado para aquilo que o outro fez de ruim. Teve uma situação esses dias que Davi chegou para mim e disse assim, ele estava com uma espinha no nariz e disse, mãe, tá muito grande essa espinha. E aí eu disse para ele, ela tá aí, né? Tá aparecendo. E aí ele disse, mas tá muito grande. Eu disse, ó, ela não tá muito grande, mas quer fazer com que ela cresça muito? Aí ele, como assim? Eu disse, você quer ver ela se tornar imensa? Aí ele, como? Eu disse, fica tocando nela, olhando para ela e pensando nela o dia todo. Fala sobre ela. Quer que um problema cresça? Fala sobre ele. Pensa nele o tempo inteiro. Você vai ver que aquilo que era ruim vai se tornar insuportável. E o que acontece? Usando esse, Carol, esse exemplo, né, muitos casais, numa tentativa, né, de amenizar ou de sair do sofrimento, eles caem na armadilha de criticar. Gente, crítica, reclamação, não vai resolver o teu casamento. Ninguém resolve a vida reclamando e criticando. Às vezes as pessoas falam, Emanuel, como é que eu faço para o meu casamento ele melhorar? Primeira coisa, elimina crítica, elimina reclamação. É uma energia inútil. Então, se você passa o dia todinho falando mal, se queixando, reclamando ou criticando, e chega alguém e você fala mal do teu cônjuge, e aí você, né, fala para outra pessoa a história nova, tu não sabe o que ele fez, tu não sabe o que ela fez. Então, esse emaranhado, né, esse comportamento, ele vai tornar realmente a imagem do teu cônjuge insuportável. Como é que você vai melhorar o teu casamento dessa forma? Então, para assumir a parte que te cabe, você precisa parar de reclamar, você precisa parar de criticar, você precisa parar de culpar. Você precisa parar de se fazer de vítima. Entende? A vítima é aquela pessoa que acha que se fazer de coitadinha é o suficiente para os outros julgarem e dizer, meu Deus, olha o vilão. Né? Olha, fulano, cônjuge, pense num cara ruim, pense numa mulher que não reconhece o esforço daquele cara. Na verdade, esse estado de vítima, esse estado de coitadismo, te torna, sabe, impotente diante de situações que você deveria resolver, derrubar o gigante, sabe, arrancar esse toco, como a gente diz aqui na Paraíba. Então, assim, você precisa entender que quanto mais você alimenta esse estado de vítima, mais impotente você vai se convencer que está. A recompensa da vítima é essa, é as pessoas terem pena. Somente. Mas isso não muda a tua vida. Às vezes existe um discurso, Carol Emanuel, como é que eu posso saber se eu estou sendo autorresponsável ou não? Se você culpa o outro, você não está sendo autorresponsável. Se critica o outro. Se você critica o outro, você não está sendo autorresponsável. É importante você saber, isso não é uma frase de efeito. A mudança que você espera, ela começa pela sua vida. Ela começa pela sua decisão de olhar para você. Eu não tenho controle sobre Emanuel. A gente até falou no outro podcast por várias vezes. Eu achei que algumas coisas não aconteciam na nossa família, na nossa empresa, porque Emanuel tinha um ritmo diferente do meu.
E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente vai ter podcast falando só sobre perfil. É importante demais você saber que não existe o perfil que ele é 100% certo e o perfil que é 100% errado. Existem pessoas que têm um potencial gigantesco de ter uma família incrível, mas sabe o que é que ela faz com esse potencial? Ela reclama dos problemas, ela critica, ela culpa, e isso faz com que pessoas que não são autorresponsáveis, a fuga da autorresponsabilidade, ela caminha em direção oposta ao sucesso. Ela caminha em direção oposta ao bom, ao perfeito e ao agradável de Deus para a sua família, para o seu casamento, para a relação com seus filhos. Outra coisa, todas as vezes que você é tentado a justificar, né, algum resultado seu, né, e a gente está falando de casamento, não, sabe o que é? O meu casamento está assim por conta disso, 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 por conta dessa variável. Você está atribuindo a elementos externos o poder que define aonde você está. E isso é muito arriscado, né? Às vezes as pessoas falam, eu tenho essa vida que tenho porque eu tive os pais que tive. Beleza, mas quantas pessoas tiveram uma influência até muito mais negativa de pai e mãe e fizeram disso uma limonada, sabe, maravilhosa? Eu costumo dizer o seguinte, que na vida, a vida se assemelha muito a um jogo de cartas. Você talvez não seja responsável pelas cartas que recebe da vida, mas saber as cartas, ler as cartas, saber fazer a jogada, saber as regras do jogo, isso é de total responsabilidade pessoal. Então, hoje, talvez você diga assim, Emanuel, eu não sabia que o meu cônjuge ia ter esse tipo de comportamento com tanto tempo de casamento. Eu não sabia que os meus filhos iriam me exigir tanto assim. Eu não sabia que eu precisava demandar, né, financeiramente assim ou assado. Beleza, talvez até você não soubesse no início da trajetória disso. Isso. Mas uma coisa é extremamente importante, você tem que saber as regras do jogo. Como é que funciona a vida? A vida tem regras. E aqueles que são especialistas e que sabem usar das regras, flexibilizar na vida, se relacionar, essas pessoas elas saem na frente. É muito comum, às vezes, as pessoas no casamento quererem sucesso e não procurarem se especializar nisso. Gente, sucesso no casamento não é instintivo. Sucesso no casamento, você não veio com download dessa programação, desse app em você. Eu tive uma experiência quando eu tive Davi, há 15 anos atrás. E no momento em que Davi nasceu, que nós chegamos em casa com ele, eu fiquei desesperada, porque eu não tinha controle sobre nada mais. Então, Davi não dormia na hora que eu queria, ele não comia na hora que eu queria. Ele, na minha cabeça, ele já era para nascer sabendo mamar. Eu colocava o menino para mamar errado. Tudo que você imaginar que podia dar errado, deu errado. E eu comecei a me questionar e eu disse, eu não nasci para ser mãe. E aí eu lembro que na época eu fui conversar com uma liderança minha e eu expus isso. Eu disse, olha, eu estou vivendo uma crise, eu não sabia que ia ser difícil dessa forma. Eu não nasci para isso. E aí ela disse assim para mim, Carol, porque Deus lhe fez mulher. Você nasceu com todo o potencial de maternidade. Mas a maternidade é algo que precisa ser desenvolvido. Talvez você achava que isso iria brotar de você sem que nenhuma experiência surgisse. E isso não é verdade. Então, por mais que eu fosse mulher, por mais que eu tivesse gerado Davi por 9 meses, eu precisava aprender a lidar com a maternidade. Eu tinha todo o potencial para ser mãe, mas transformar o potencial em vivência, em potência mesmo, gerar energia, isso foi algo que foi desenvolvido no processo. Gente, isso é tão sério, né, que a gente tem uma imersão, né, que é o pit stop do conjugal, e que o primeiro momento dessa imersão ele vai tratar exatamente sobre essa autorresponsabilidade. Então, os casais que passam pela imersão, eles saem realmente com esse entendimento. Rapaz, eu sou responsável pelo meu casamento, pelos resultados, pelo bem-estar, pela construção financeira, o acordo financeiro que esse casal ele tem, né? Então, é extremamente
importante você pegar esse podcast de hoje, sabe, e internalizar e se enxergar. Rapaz, onde é que eu estou nesse processo? Eu estou perdendo meu tempo ali justificando, criticando, culpando, me fazendo de vítima, né? Às vezes as pessoas estão ali, né, procurando o culpado, procurando o responsável, procurando ter razão, quando nenhuma dessas coisas vai tirar você dessa crise. O que vai tirar você dessa crise é realmente você assumir essa parte que te cabe. E aí eu vou contar aqui uma última história. A gente está chegando ao fim do podcast, mas eu lembro que eu recebi uma pessoa para atendimento e essa pessoa em específico era uma mulher e ela queria, o foco dela no atendimento era melhorar o casamento dela. E o cônjuge dela tinha uma resposta muito individualista, rude, grosseira no discurso dela, na narrativa dela. E eu lembro que na terceira, quarta sessão, eu queria fazer ela perceber o quanto poder ela tinha na condução dessa relação. Até que a ficha caiu para ela e ela entendeu que ela era responsável. Só que na dinâmica dela específica, faltava para ela o amor próprio. Ela ia assumir a parte que cabe quando ela começasse a colocar foco nela. É isso que Carol falou. Às vezes as pessoas querem mudar o mundo, querem mudar o outro, quando na verdade a chave da transformação é pessoal. E ela entendeu isso. E ela começou, ela estava com um mestrado, um engatilhado, que tinha abandonado, e ela começou a colocar a vida dela no centro. Gente, aí aconteceu um milagre. O marido olhou e começou a perceber o valor que ela tinha. E, gente, a vida é assim. A transformação que você precisa do teu casamento, ela não é um alvo direto, um tiro certeiro no alvo. Ela é pessoal. Você muda, você assume, você começa a dar respostas diferentes, tendo esse entendimento que a parte que te cabe, a autorresponsabilidade, e aí você vai ver o milagre acontecer. Então você começa a desejar um marido valoroso. Ah, eu desejo um marido que me respeite, um marido que me honre, um marido que cuide de mim. Aí a minha pergunta é, esse marido, ele é casado com que mulher? Ele é casado com uma mulher que reclama, ele é casado com uma mulher que critica, ele é casado com uma mulher que fala mal o tempo inteiro. Ele é casado com essa mulher que só cobra, só cobra, só cobra. Possivelmente. Ou é certo que não. Então, na verdade, concentra a tua energia em olhar para você. Olha para você. Assume a parte que te cabe diante dessa situação. Como é que você pode agir diferente, mesmo que nada mude? Mesmo que o outro não mude? Mesmo que a situação não seja diferente? Todas as vezes que você for tentado a ser reativo, você está fugindo da autorresponsabilidade. Então, assume o controle e não deixe, né, as coisas serem respostas somente, né? Você responder. Né? Seja aquela pessoa que está realmente na direção, né, desse casamento. Acho que hoje é só, né, Carol? Então é isso, né? A pergunta... Então é isso. A pergunta, né, que nós respondemos foi de quem é a culpa? A culpa pela crise, a culpa pelo caos, a culpa da falta de amor, a culpa pelas brigas é de quem? E aí eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir isso. Você quer ajudar essa pessoa? Encaminha para ela. Pessoal, até o próximo podcast. Tchau!